Fala, amigo tricolor, vou colocar aqui. E hoje, esse sentimento que fica remoendo por dentro, né? De raiva, de fúria, de inconformismo com o que o São Paulo fez ontem à noite com o seu torcedor, né? Lamentável, um jogo fraco daqueles. Mas para minha alegria, os pós-jogos que eu acompanhei, os comentários que eu acompanhei, direcionaram as críticas para os verdadeiros culpados, né, gente? Não podemos nos esquecer nunca de quem colocou o São Paulo nessa situação. Júlio Casares e a trupe dos Trapalhões, né? Belmonte, Rui Costa, Muricy, Chapecó, esse bando de incompetente que tomou conta do São Paulo, que se apossou do futebol, né? Que trata o futebol como um quintal onde eles fazem e desfazem o que querem, né, sem nenhum tipo de profissionalismo, trazem jogadores sem nenhum tipo de avaliação crítica, né, como o próprio Oscar, um jogador caro que vinha de uma temporada na China, que não poderia jogar tantos jogos, e aí, no momento mais agudo da temporada, estava machucada, né? Departamento médico que foi montado pelo seu Júlio Casares, o Refis Plus. Plus não sei o que, né? Plus deve ser o tempo de recuperação que se fica lá, né? Então, um verdadeiro resort. Os jogadores que vão para lá não se recuperam ou demoram pra caramba para se recuperar. Levaram 5 meses para identificar que o Lucas precisava de uma cirurgia. Sendo que, se vocês acompanharem aqui no canal, eu já vinha falando: olha, essa é a lesão, quando dura mais de 2 meses, se não consegue melhorar, tem indicação de cirurgia. E aí? Quer dizer que eu sei e os caras não sabem? É que são incompetentes mesmo, né? Então, teve que mandar para um médico externo para avaliar o Lucas e ver que precisava de cirurgia, e ver que precisava de outros procedimentos. Aí fica complicado, né, gente? Um time sem planejamento, que fez uma pré-temporada lá na Copa Mickey, foi passear, levou um monte de conselheiro para fazer compras, meu monte foi fazer enxoval de neta. E o São Paulo, dane-se, né? É só um detalhe na vida desses caras. E aí, o resultado é isso aí, né? Um time que arranjou um monte de lesões, não conseguiu se recuperar, e aí entra para decidir o jogo mais importante do jogo sem os seus principais jogadores, sem centroavante, porque o nosso time tem a capacidade de lesionar jogadores, né? Então, Caleri machucado, André Silva machucado, Rian Francisco machucado, a gente sem centroavante. E aí a diretoria, também com todo o seu engodo e empáfia, anuncia que está negociando com o Marcos Leonardo e quando a gente vai ver, né, fica até a gente até meia-noite esperando, quando na verdade os árabes lá já estavam dormindo, já tinham dado a negativa definitiva. Mas os trouxas aqui são enganados porque falta transparência nessa porra dessa gestão. Seu Casares fica passando notícia falsa para os jornalistas amiguinhos, para enganar a torcida, para fazer cortina de fumaça. Quem vai se lembrar do que depois da derrota contra a LDU começou a história do Oscar? Ah, não, o Oscar, olha, tá avançado, vai voltar. O Lucas também, talvez o São Paulo tenha eles em condições, como se eles já estivessem treinando com bola, com time, e já estivessem a ponto de jogar. Postavam até fotos deles treinando. E aí, para nossa surpresa, ontem na coletiva, o próprio Crespo fala assim: olha, não sei quem são os seus informantes, mas o Oscar não treinou. Ou seja, os caras jogam mentira na imprensa para enganar o torcedor. No jogo mais importante, o sócio torcedor diamante não conseguiu ingresso. Enquanto a torcida organizada vendeu o ingresso, recebeu ingressos, vendeu, ganhou dinheiro com o jogo. A renda do jogo ontem, 9 milhões, cara. Nem o Palmeiras conseguiu uma renda dessa. Então a culpa não é a torcida. A culpa é
dentro do campo, os jogadores têm sim sua culpa, mas os maiores culpados não estavam em campo ontem. E também não vão dar a cara a tapa, né? Porque eles gostam de se esconder nessa hora. Todo mundo tá com frio, se esconde bem embaixo da coberta, né? Ninguém aparece nessa hora, espera um momento aí, mas se ganhar do Ceará, aí o Casares posta uma foto, a remontada, a reconstrução, e vamos juntos pelo São Paulo. Juntos pelo São Paulo, meu ovo, filho da puta. Você tá acabando com o São Paulo, assumiu um clube com uma dívida de 520 milhões e dobrou ela em 5 anos. Como que você explica isso? Precisa sustentar, né, os luxos seus e da sua diretoria, levando todo mundo para passear em viagem do time, né? Precisa fazer festas vultosas, né? Com o clube com dívida, mas a gente precisa gastar dinheiro com o clube social, né? Porque afinal é o que mantém vocês aí. Então, vai falar o quê? O nosso scout que não tem a capacidade de encontrar um mísero jogador que venha e jogue. Um mísero. Não consegue achar um desconhecido, um jogador de outro país. Só vai atrás de jogador caro, jogador em fim de carreira ou jogador que o São Paulo tem dívida. Ah, porque nada me tira da cabeça que a história do Rigoni é a mesma história do Milton Cruz. Como o Milton Cruz tinha uma ação na justiça que valia 8 milhões de reais, o Júlio Casares trouxe ele de volta. Mesma coisa o Crespo. O Crespo tinha dívida com o São Paulo. Aí o que o Casares faz? Traz de volta. Embora, gente, eu queria o Crespo como treinador, tá? Só falando. Só para mostrar o modus operandi dessa gestão. Ah, tem dívida ativa, pode cobrar, pode dar transfer ban. Chama de volta. Traz de volta. Melhor ter aqui, ficar devendo, do que deixar virar um transfer ban. Essa é a habilidade de gestão, essa é a criatividade do seu Júlio Casares na condução da gestão do São Paulo. Então, galera, a gente está a pé de diretor. Os jogadores têm sim culpa, o Crespo tem sim culpa nessa eliminação. O time com o Crespo não foi bem em nenhuma das partidas do mata-mata, mas tem crédito, afinal, se não fosse o Crespo, a gente já ia estar com um caminho bem pavimentado para a segunda divisão. Então, e na segunda divisão, com queda de receitas, o São Paulo iria, com essa gestão, iria ao caminho da falência. Então, a gente reconhece sim o trabalho que foi feito, mas agora, as últimas 5 partidas, gente, 4 derrotas, um gol marcado. O que faz? Ah, mas tem lesionado, porra, mas não tem um filho da mãe que consegue botar a bola na rede, finalizar uma bola decente. O São Paulo vinha criando jogadas só e tendo chances claras, e aí perde chances claras de gol. Olha os gols que o Luciano perdeu nesse mata-mata. Luciano também, que para mim já é fim de ciclo. Pro bem dele, melhor que ele busque outro clube para ganhar dinheiro ou finalizar a carreira dele. Porque, gente, o único título que a gente ganhou enquanto o Luciano esteve aqui no clube, os únicos, ele não era titular. Nem no Paulista, nem na Copa do Brasil. Então, isso diz muito, né? E às vezes a gente vê uns jogadores perepas que tem um monte de título. Por quê? Porque é jogador decisivo, jogador de jogo grande, jogador que no jogo grande não somite, não perde, lance é efetivo. O Luciano infelizmente não é esse cara, né? Então, e o mesmo se aplica ao Arboleda, há tantos anos no clube, no jogo decisivo entrega a paçoca. Ferrarese também já mostrou que vai pelo mesmo caminho. Bobadilha, então, falhou uma falha absurda ontem. Então, gente, não tenho o que dizer. Mas, time montado por essa gestão maravilhosa, conduzida aí pelo presidente Pavão, que acha que tá tudo bem, espera até dezembro para vocês verem. O único engodo que ele se apega agora é entregar um superávit no final do ano. Ele vai entregar, ele vendeu os jogadores ali por 2 paçoca e um saco de jujuba. Então ele vai entregar, mas é aquela história, né? É o jogador, é o aluno ruim
que tá com a corda no pescoço, fez a prova final e passou com 5,1. Essa vai ser a nota do Casares. Porque enquanto não acertar o fluxo de caixa do clube, a dívida só vai aumentar. Vai ter que ficar vendendo jogador, vendendo cutia. É complicado. Então, gente, não tem um horizonte de bonança para o São Paulo com essa gestão. Né? A gente não vê o futuro. A gente poderia estar aqui falando, tudo bem, perdemos, foi um vexame, mas, puxa, a dívida reduziu 20%, o São Paulo está entrando nos eixos, já não tem, reduziu as dívidas trabalhistas, não, já reduziu as dívidas com a Polícia Militar. Não tem nada disso. Não tem notícia de redução de dívidas. O que a gente vê é que as despesas fixas do clube continuam altíssimas. O clube endividado traz jogadores caros, que não trazem nenhum retorno técnico, também não ajudam na gestão das finanças do clube. Então, gente, a gente está fadado a ir pro fundo do poço com esse bando de incompetente que está lá na diretoria do São Paulo. Se isso não mudar urgentemente, eu não sei para onde o São Paulo vai. Mas certamente o Casares tem uma grande chance de no ano que vem ele dar o primeiro rebaixamento para o São Paulo. Porque se o São Paulo não for para a Libertadores ano que vem, o pouco que seria investido na montagem de um time não será investido. E aí, gente, aí a gente corre sérios riscos. Porque o São Paulo tem jogadores fracos mentalmente, jogadores que não são decisivos, né? Nem mesmo quem está ausente é jogador decisivo. Então, é uma pena, mas é a realidade do clube. Então, a gente vai precisar lutar muito tempo ainda lá embaixo. Mas o problema é que se a gente tivesse vendo ainda uma recuperação financeira, a gente até tentava ver um lado positivo, mas não tem. Não tem. Com o Casares no São Paulo, com o Belmonte no São Paulo, com essa corja no São Paulo, não tem horizonte positivo. Tudo é politicagem, tudo é mentira. O Casares não posta uma notícia. O Casares não mostra uma condição de contrato. Tudo que ele fala é boca para fora. E depois as notícias vêm desmentir o que tinha sido falado anteriormente. Valores de vendas de jogadores, valores de contratos de patrocínio, condições contratuais de patrocínio. Tudo isso é uma grande falácia de marketing. É o marketing positivo do Casares com os jornalistas amiguinhos. Então, certamente, gente, nos próximos dias a gente vai ver alguma cortina de fumaça. É o que sempre acontece quando o cenário está negativo pro Casares. E a torcida organizada, gente? Vai resolver protestar contra o Casares ou vai continuar quietinha, mamando nos benefícios que recebe lá, né? Queria saber do Baby. Fala bastante nas redes sociais, mas queria saber dele, né? Se de fato ele está fazendo alguma coisa. Porque quando eu fui fazer uma festa de aniversário do meu filho lá no estádio do Morumbi, e os amiguinhos dele vieram com camisa do Corinthians, representante da Independente colou lá no buffet para falar que era um absurdo, que não podia, que tinha que fazer as crianças tirarem a camisa dos adversários. Aí ele é machão. Mas na hora de falar os problemas do São Paulo, ninguém fala. Eu queria saber também o que aconteceu com a organizada, né? Dragões da Real e Independente agora com um monte de casa ali, as casas que eram vinculadas aos partidos políticos do São Paulo, né? O Baby agora com o título do clube. Tem bastante coisa aí que precisava ser olhada com mais atenção, porque, não querendo dizer que é irregular, mas poderiam simplesmente mostrar aí extrato de aluguel, poderiam mostrar aí comprovante de compra de título, né? O título do clube do São Paulo hoje em dia está de 100 mil reais, não é qualquer um que vai conseguir comprar, precisa da indicação de 2 sócios, né? Para conseguir entrar lá no clube social. Então, tem os seus critérios. E o que a gente vê, né, também, né? O Baby concorreu a vereador, Casares tem ambição política, são coisas que por um acaso se convergem e fazem a gente questionar, né? Não que seja alguma coisa, mas que a gente fica curioso para saber as relações que existem, né? Ainda mais frente à quietude da torcida
organizada com a gestão patética do presidente, né? Então, uma gestão que afunda o São Paulo em dívidas, uma gestão que conseguiu um título ali num aborto da natureza, porque não tem merecimento dessa gestão na construção daquele elenco. Realmente o Dorival Júnior conseguiu ali uma conjunção de fatores que fez aquele time ser campeão, né? Muitos fatores externos também, Flamengo em crise, então a gente também teve nossos méritos, mas teve outros fatores que ajudaram também. Então, gente, se o torcedor do São Paulino não direcionar as suas críticas para quem é o verdadeiro culpado, para quem não fala, para quem fica quietinho, passa só meias verdades para jornalistas amigos, só dá entrevista em condições muito controladas. Se a gente não dirigir nossas críticas para essa galera e ficar discutindo aqui, que o Luciano perdeu gol, que o Bobadilha falhou, a gente nunca vai sair dessa situação. Porque os verdadeiros culpados estão lá na diretoria do São Paulo, estão lá na presidência do São Paulo. Esses caras que estão acabando com o São Paulo desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. Quando ele rasgou o estatuto, a mudança do mandato do presidente de 2 para 3 anos, e aí entrou na justiça dizendo que, como era um mandato diferente, ele teria direito a mais uma reeleição. Então, toda essa corja que veio depois, Aidar, Leco, Casares, era tudo do mesmo grupinho. Era tudo do mesmo grupinho. Participaram disso e entraram até os cotovelos nesse projeto fadado ao insucesso. Essa vanguarda de atrasados, essa vanguarda de pessoas ultrapassadas que não se renova no São Paulo e que, bem pelo contrário, cada vez mais os conselheiros mais jovens são parentes dos conselheiros já antigos, então eles vão fazendo isso e vão se perpetuando, e a gente vai tendo cada vez mais negociatas determinando os rumos do clube de futebol, né? Então que se separe minimamente o clube de futebol da gestão do futebol do clube, com uma gestão profissionalizada para administrar um orçamento tão grande quanto esse. São Paulo nunca faturou tanto, mas também nunca teve tanta dívida. Então, gente, essa gente gastadora, essa gente incompetente, essa gente que não consegue ter uma visão de projeto de longo prazo e implantar para tirar o São Paulo dessa situação, eles vão acabar com o clube. Se a gente não direcionar as críticas para a vaidade dessas pessoas, o São Paulo vai acabar na mão delas. Então, galera, vamos se juntar. Agora é hashtag fora Casares. Não tem que ficar com briguinha, porque se o Zubeldia não tivesse saído, não, dane-se. O Zubeldia ontem teria perdido também, porque esse time é o reflexo da gestão Casares. É a carinha do presidente. É a carinha patética do seu Casares, esse time. O que o São Paulo fez em campo representou o seu presidente em campo ontem. Então, gente, a gente precisa direcionar a crítica para essa galera. Esses caras são os verdadeiros culpados da situação que o São Paulo se encontra, dos vexames históricos que o São Paulo vem renovando a todos os anos. Então, se juntem comigo, se juntem a outros influenciadores que falam e pedem. Fora Casares, chega de rolandolerismo no São Paulo, chega de falta de transparência, chega de desmando, chega de tanta incompetência que vai afundando São Paulo em dívidas e não traz o resultado técnico. Chega. A gente precisa de gente profissional. Ainda que esse time fique anos sem ganhar títulos, a gente precisa de gente profissional para resolver a situação financeira do clube e para que daqui a alguns anos a gente possa disputar em algum pé de igualdade com Palmeiras, com Flamengo, porque senão, gente, com tanto clube virando SAF e a gente ficando para trás nas finanças, a gente vai desaparecer. Nós, junto com o rival de Itaquera, a gente está indo caminho a passos largos para falência se a gente não fizer nada. E quem tem chance de fazer alguma coisa é o torcedor. Se mobilizando, criticando, indo comentar em post do São Paulo, botar a hashtag Fora Casares. Chega, não dá mais. Não dá mais. O São Paulo não aguenta mais 3 anos dessa corja comandando o clube. E os outros conselheiros do São Paulo, como são vocês que têm que resolver a situação mesmo, não que eu confie que vocês tenham competência
mas tenham a dignidade de se desmembrar e gerar discordância entre vocês, trazer propostas diferentes, deixar emergir novas lideranças, porque senão essa corja que tomou conta do clube vai afundar o São Paulo de vez e vocês todos vão ser responsáveis, tá certo? Então, galera, vamos junto, vamos criticar, vamos encher o saco dessa turma e fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.